Vamos começar então. Pessoal, primeiro, muito obrigado por vocês separarem esse tempo, né, aqui para estar com a gente ouvindo. Quero que seja muito produtivo, que sejam dicas bacanas e importantes para todos vocês. Hoje a gente brinca, né? Abre a geladeira por um web na nossa cara, então tem realmente muita live. A gente tem que também filtrar aquilo que vai fazer muito sentido para nós, que a gente pode aproveitar e ser algo para levar, né? Então, muito obrigado aí a todos. Vi que tem pessoal de fora do Brasil também, e é um orgulho aí estar com todos vocês, tá? A apresentação, acredito que em 40 minutos a gente finaliza, vai ter um momento final para perguntas, e eu pensei muito em trazer 3 níveis, tá? Então, a gente olhar um nível básico de organização de home office, tá? Um nível 2, já um pouco mais avançado, que eu vou contar um pouco a minha história, quando eu comecei a ter o meu momento de sair do off para o on, e o nível 3, que a gente vai entrar nas ferramentas, que também consegue ajudar o time a conectar. Vou abrir minha tela aqui para mostrar algumas para vocês, e eu espero poder ajudar, de alguma forma, em 40 minutos, vocês saírem com insights aí para o trabalho e vida pessoal, inclusive, tá? E aí eu vou começar com uma quarta dica, uma dica que é o quarto nível, que essa, para quem tem filho, é muito bom, tá? Eu tenho um pequeno de 5 anos, né? E às 6h30, né, começa ali, chegando já perto da hora do banho dele. E na sexta-feira, pois bem, eu estava com o meu time fazendo, né, nossa conferência, e aí eu vi que ele começou já a dar o grito lá atrás. O que ele faz? Tá? Ele tem todo um ritual antes do banho, ele gosta de dar uma volta olímpica dentro da casa, só que sem roupa. Então ele vai lá na lavanderia, arranca tudo e sai correndo para o banheiro. E, pessoal, não me julguem, tá? É o jeito dele bagunçar e ficar alegre. E só que qual que é o problema? Ele abriu a porta para vir me chamar aqui brincar. Então essa porta que vocês devem estar vendo aqui atrás, né? Ele abriu e ele entrou, e estava toda a minha equipe aqui, né, no home office, aqui, né, de home office, olhando na tela. E aí vai a grande dica, pessoal: posicionem bem a sua webcam, né, no formato que corte. Então, nesse momento que ele abriu, ninguém viu, ficou exatamente cortando na altura dele. E aí não acontece que nem teve aquele caso, né, que virou meme do professor Robert Kelly, das crianças entrando, é a moça que trabalha na casa dele também tentando ali socorrer. Então, esse posicionamento da webcam já é algo que é muito bom, tá? Alguns computadores é fixo, mas eu estou usando um lap aqui, então eu consigo inclinar um pouquinho mais, e eu tenho essa visão que vocês estão vendo, e aí você pode ficar de bermuda também à vontade, não vai ter nenhum problema aí, tá? Então, eu já começo, para quem tem filho é ótimo, corta qualquer intromissão assim inesperada, tá? Vamos lá, e vamos passar aqui do nível 1, tá? Então, algumas coisas que são extremamente importantes, acho que muitos de vocês já viram e já entenderam, mas acho que vale retomar, tá? Acho que o primeiro ponto é ter horários bem definidos. Quando a gente fala em horário bem definido, eu não estou falando só no teu horário ali, vamos imaginar o horário comercial das 9 às 18, mas eu estou falando... desculpa, mudar aqui o slide só para vocês verem. Inclusive, isso daqui era eu antes do Covid, tá? E agora, já durante o Covid. Aqui. Então, quando a gente fala em horário, tá? Nós temos um horário durante, né? Horário comercial, das 9 às 18. Então, você tem que fazer um planejamento muito bem feito e cumprir esses horários, né? Mas mais do que isso, o teu horário, você tem que pensar no antes e no depois, porque é muito fácil misturar, né, as coisas da casa, os teus afazeres, com também a tua rotina de trabalho na semana. Então, algo que é uma sugestão, se você começa às 9, então separe um tempo antes, para que você, principalmente nesse tempo, né, que a gente está praticamente o confinamento, né, muito em casa, então que você tem um tempo antes de começar, um tempo de estudo, um tempo de exercício,
né? Eu tenho uma rotina que eu acordo 4h30, todos os dias, de sábado um pouquinho mais tarde, mas justamente para poder estudar de manhã, né, é o horário perfeito que a criança está dormindo, né, o WhatsApp não toca, e também para fazer algum tipo de exercício. Então, isso vale muito. Inclusive, tem várias plataformas que você consegue fazer exercício em casa, né, para você começar bem o teu dia. Eu tenho uma que eu uso, é o eBurn. Faz tempo que eu adquiri, até estava desativado, voltei. E aí você tem ali 20 minutos, por exemplo, de exercício que, cara, te dá um pique. E sim, isso faz parte do teu planejamento de home office. Você startar bem o dia, né? Com esse pacote para você, para um tempo para o estudo, para o teu exercício, você com certeza vai começar diferente do que acordar e já vir trabalhar tudo muito embolado. Então, esse planejamento é importante. Durante o horário, pense que você precisa, né, ter aquelas pausas que você tinha no escritório, seja para tomar um café, seja das 10 da manhã, no meio da tarde. Também organize isso dentro da sua casa para você não virar um ladrão de geladeira ali e terminar essa quarentena aí uns quilinhos a mais. E não só isso, mas atrapalha toda a rotina, né, as entregas que você tem que fazer. Então, isso a gente orienta muito também o time a ser mais regrado. Eu fico do meu lado sempre com o meu squeeze, com a minha água aqui, já encho de manhã e depois vou enchendo, isso é importante. E o depois, né? Terminou às 18 horas, né? Às vezes é difícil e às vezes estica pela demanda que a gente tem, né, agora, às vezes até maior do que a gente tinha, mas force ao máximo para dar horário, termina ele, né? E aí vai para o momento de entretenimento, vai para o momento da família, você olhar coisas da casa, coisas para você, se quiser ver o jornal, se tiver muito pesado o jornal, ver alguma coisa para a tua cabeça ficar bem. Então, pense que nesse momento de home office, a tua cabeça ela tem que estar centrada, ela tem que estar com os horários bem definidos e você conseguir fazer essa tua agenda muito bem feita, tá? Se possível, né, acho que como segunda dica, se possível, tenha um espaço para você trabalhar para isso, né, um espaço que você, se você conseguir ter um pouco de silêncio na tua casa, em algum cômodo, em algum lugar, com uma mesa adequada, com uma cadeira também adequada. E aí, eu não sei se vocês conseguem ver aqui a cadeira que eu utilizo. Ela é muito boa, eu comprei inclusive com levanta os braços, então eu consigo ficar bem posicionado. Eu também tenho um apoio de pé que ele fica um pouco mais levantado, se eu não quero eu tiro. Esses detalhes fazem muita diferença para você estar bem durante esse tempo que você parou de andar, né? Dentro do escritório parece que não, mas ele sobe escada, vai para um lado, vai para o outro. O ir e vir do trabalho, a gente acaba se movimentando, e agora a gente está se movimentando muito menos. Então, você ter um ambiente assim ajuda muito. Eu tenho também um puff do lado, às vezes eu ponho um pouco a perna, isso também é importante para você estar bem, tá? Iluminação, né? Aqui em cima eu tenho 3 spots e um estava me ofuscando, aí eu tirei, desliguei um, fiquei só com 2 e que ficou perfeito. Então, às vezes a gente fica com dor de cabeça também, pelo muito tempo ali que fica na tela, a gente está achando que é do computador e às vezes é da iluminação, ou que está baixa, ou que está em excesso, também prejudica. Então, vale esse olhar para o ambiente, tá? Uma das coisas da cadeira, tá? Até anotei também, que eu acho que é importante, tem cadeira de gamers, né? Quem já viu, se não dá uma pesquisada, eu acho que são as melhores, né? Para aquele cara que passa a madrugada jogando, então tem um apoio legal aqui na cabeça, ela muda também. Então, se puder, vale, tá? É uma indicação para ter algo confortável que te dê esse suporte. Uma terceira dica, né, ainda no nível básico do home office, seja minimalista, né? Então, não soca as coisas na tua mesa, né? Então, a gente às vezes tem mania, pega um papel, coloca outro, quando vai ver aquilo fica um negócio que você não parece, mas você fica muito mais cansado mentalmente só de ver aquilo, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, um pouco que tem aqui na minha mesa, tem lá um troféuzinho, e só, não tem mais nada aqui.
coisas que eu separei aqui para mostrar para vocês, mas trabalhar assim faz muito bem, né? Dá aquela clareza e amplitude até na tua visão, isso ajuda. Então, mantenha limpo e organizado, tá? Tem uma lista, né, do dia a dia para você organizar as tarefas, ver o que é prioridade. É muito fácil desfocar e começar outra coisa. Então, comece o dia com essa lista de prioridades e vai matando uma a uma aí. E sobre ainda a quinta dica no nível básico, eu falaria para vocês, no momento que estiver fazendo, por exemplo, uma webconferência, como nós estamos aqui, algo que vai precisar de uma transmissão melhor, fique atento se você não tem outros aparelhos dentro de casa que estão conectados ao teu Wi-Fi, ou que estão fazendo download pesado, ou teu próprio laptop está fazendo download pesado de algum arquivo, alguma coisa. Então, nesse momento, por exemplo, o laptop da minha esposa, eu pedi para tirar do Wi-Fi, o meu também, então o meu celular aqui está fora do Wi-Fi, para poder garantir mais estrutura de internet, tá bom? Acho que esse é o nível 1 de dicas aí, acho que muita coisa é até simples e repeteco, mas acho que vale a gente compartilhar. E indo já para o nível 2, né, mais aprofundado, então eu falaria, promova o seu apocalipse digital, né? Eu acho que nós, nesse momento, nós estamos vivendo muitas empresas de amigos meus que eu conheço, empresas grandes que não conseguem deslocar o seu funcionário, não tinha nenhuma estrutura para home office, tudo estava dentro daquele computador, dentro daquela sala, né? E olha que perigo. Então, quando a gente fala em promova o seu apocalipse digital, já é um nível que você tem que mudar mesmo a tua cabeça, mudar o teu comportamento. Por quê? Você precisa promover, né? A gente fala em home office, mas quais são as coisas que estão dentro disso, né? Você está preparado para isso? Você tem que olhar a mobilidade, você tem que olhar a segurança e a agilidade. Então, se você, por esses 3 fatores dentro do teu trabalho, praticamente o teu home office pode ser o mundo, né? Você pode estar trabalhando em qualquer lugar. E é isso que você tem que estar preparado. Se você não está preparado para isso, óbvio, tem alguns trabalhos que você tem a tua base, né? E cada um tem a sua peculiaridade, mas com certeza dá para a gente evoluir. E aí eu queria contar para vocês um pouco que foi, até num post eu coloquei, o meu foi em 2016, né? Eu sempre trabalhei na área comercial e mais para São Paulo, né, capital, sempre trabalhei de carro, sempre tive carro, e em 2016, né, eu entrei na OLX no final de 2015, e quando em 2016 eu indo para a OLX, que ficava na Vila Olímpia, um belo dia, na verdade uma bela noite, né, no final do dia, eu demorei para sair, né, do terceiro subsolo da garagem para ir para a rua, eu levei 15 minutos. Então, vocês imaginam, principalmente quem está fora de São Paulo, 15 minutos, às vezes é o tempo de você já estar na tua casa, né, da casa do trabalho. Em São Paulo, você tranquilamente gasta 40 minutos, às vezes você está a 10, 15 quilômetros de distância do trabalho, às vezes você gasta 1 hora e meia, enfim, dependendo da região, e dependendo do dia também. E nesse dia, para mim, eu tive certeza que eu estava fazendo alguma coisa errada, eu me questionei, não é possível, eu não posso levar 15 minutos para sair do subsolo de uma garagem para chegar na rua. Na rua, eu ainda eu tinha todo o trajeto para voltar para casa. E aí, nesse dia, eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu vou vender meu carro, eu vou ficar sem, eu preciso mudar alguma coisa. Eu não estou conseguindo enxergar o que eu preciso fazer. Então, algumas coisas que foram muito importantes aí nessa mudança, né? Eu fiquei sem carro, realmente eu vendi, o meu filho, na época, estudava aqui logo embaixo de casa, então eu levava ele a pé, era super tranquilo. E aí eu vendi, eu estou a 15 minutos praticamente de uma linha de metrô, e eu comecei de Uber para o metrô e de metrô para o trabalho, e na época era lá na Vila Olímpia, então eu pegava até um trecho curto de trem, mas pegava, fazia a baldeação e tudo mais, e indo com a mochila, com o laptop, e comecei a ficar incomodado, e eu, né, trabalhava de sapatênis, e a sola um pouco mais fina de sapatênis, no final do dia começou a me cansar, no meu bolso tinha 2 celulares, né, o particular e
e o da OLX. Então, eu falei, bom, agora eu vou começar a me reorganizar. Então, primeiro ponto, né? Eu não queria mais ir de mochila para o trabalho. Não fazia para mim mais sentido. Primeiro que, se roubasse o meu lap, ia ter um monte de informação ali, né? Poderia quebrar, poderia molhar, entre outras coisas. Então, eu comprei um lap, que inclusive é esse que eu estou usando aqui, eu pensei muito para viagem, eu preciso de um lap que seja bom, compacto, leve. Esse que eu tenho é um Surface da Microsoft. Aqui no Brasil é caro, mas fora ele tem um preço muito, muito bom. O dólar agora está mais ou menos, mas ainda assim é muito bom. Tô compartilhando essas coisas com vocês, de nomes, assim, porque eu acho que fica legal para vocês depois também irem anotando aí e pesquisar, ver se faz sentido ou não, tá? Mas não tem nenhuma propaganda aqui, nada para isso, coisas que eu passei. Enfim, e eu deixei esse lap para viagem em casa, é o que eu utilizo, e um já ficou no OLX. Né? Eu trabalhava com o Outlook e eu gostava de ter minhas pastas todas organizadas por departamento, por cliente. Chegava o e-mail, passava para cá, chegava outro, passava para lá, bem bonitinho. Só que não estava dando mais, eu não conseguia. Naquela fase eu estava montando o time Brasil, né, com N desafios de carteira, desenvolvendo essa carteira de autos na OLX, viajando muito, né? Então, às vezes eu estava no aeroporto, eu tinha que abrir meu lap, eu tinha que rotear o meu celular para conectar no lap, e, enfim, fora o problema de perder aqueles dados. Então, eu parei, né, de usar o meu Outlook para usar a conta do Gmail, que o nosso e-mail ele é uma conta Gmail. Eu vou entrar depois nos detalhes como para mostrar um pouco para vocês. Então, nesse momento, eu tive todos os meus e-mails, né, ficaram na nuvem 100%, não tive nenhuma perda de dados. Sincronizei, né, a minha conta também do Gmail com o meu celular. Então, o visual que eu tenho no celular, que eu tenho nesse lap, que eu tenho no lap da LX, ou se eu tiver num hotel e eu der algum problema no meu laptop, eu consigo acessar, né, com meu login e senha na minha conta de lá, e ele vai abrir todas as minhas funcionalidades, tudo que eu salvei no favoritos e tudo mais. Então, só essa mudança já foi, para mim, sensacional. Né? Hoje, no Gmail, você consegue, do celular, ver muito bem e editar o PowerPoint, né? Que é o Slides do Gmail, Word, Excel. Então, eu tenho todo o acesso do meu celular. Outro ponto que eu também fiz, eu tinha 2 celulares, o corporativo e o pessoal, falei, não faz sentido eu ficar com 2 também, segurança e perder dados. Então, eu comprei um de 2 chips, aí coloquei num lugar só, e parece, pessoal, que são coisas simples, mas ele te dá muita liberdade e rapidez para você ver um WhatsApp corporativo, o WhatsApp pessoal, ele está tudo no celular, os e-mails estão tudo aqui, as informações estão tudo aqui, e, na verdade, estão na nuvem, né? Eu só tenho aquele como uma porta de acesso para tudo que eu preciso. Então, acho que, e até falando do sapatênis, por exemplo, eu comecei com tênis que é um tênis mais de corrida, que é um tênis solado melhor, então eu consegui fazer a minha jornada de ida para o trabalho, né? Primeiro eu parei de ir com o carro, hoje até eu vou com o meu carro, comprei outro carro e eu vou até o metrô, eu deixo ainda lá, mas eu gasto meia hora hoje no metrô e é o tempo que eu consigo ler, né, que eu consigo estudar. Se eu estou com muito e-mail, eu consigo responder todos os meus e-mails perfeitamente do meu celular. Então, eu posso dizer que esse seria, né, uma dica que hoje é de home office, que é o tema, mas é estar preparado para ser um café office, um aeroporto office, aonde você estiver, você consegue ter acesso e você consegue manusear muito bem, inclusive interagir com o time com todas essas ferramentas aqui, tá? Então, acho que isso foi muito legal para mim, né? Essa mudança que eu tive me ajudou a ter mais agilidade e conseguir segurança e tudo mais, tá? E aí, no nível 3, né, então a gente já entra nas informações de ferramentas, né? Escolha as ferramentas certas.
Então, tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar, tá? E eu acho que essa parte muito boa nesse momento é que essas ferramentas, o pessoal está disponibilizando muitos, versão gratuita por X tempo, e o que eu vou mostrar para vocês aqui, a que eu uso, né, do Google, ela é 100% gratuito. Se você precisar de mais espaço, aí você vai adquirindo, mas o valor é irrelevante, assim, perante o benefício que dá. Então, algumas ferramentas que eu acho que vale muito vocês terem para comunicação, o WhatsApp, tá? E aí, como que eu utilizo o WhatsApp, né? Eu compartilho, eu deixo ele na minha tela do desk, né? Então, eu entro no web WhatsApp, e aí eu consigo ir comunicando com o meu pessoal de forma muito rápida. E a gente usa também o Slack, é uma ferramenta corporativa para comunicação, para também criar os canais por ali, para poder compartilhar arquivos, poder fazer até uma videoconferência ali, também tem as suas funcionalidades. Tá? Então, eu vou abrir até a tela aqui para vocês conseguirem enxergar, que agora eu quero entrar um pouquinho nas ferramentas, tá? Então, aqui eu tenho só Slack aqui, tá? Esse aqui é o aplicativo, como tem um monte aqui de grupos, tá? E que a gente pode criar e também falar direto com as pessoas, tá? Então, ele fica internamente para a tua empresa, você consegue criar um ambiente para vocês trabalharem aí com mais segurança, inclusive, tá? Vou tirar aqui do Slack. Acho que outras ferramentas, e aí eu já queria entrar um pouquinho, né, na conta do Gmail, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu vou abrir aqui um novo navegador para vocês olharem. Só um minutinho. Outra coisa legal, tá? Eu até separei, eu uso esse amplificador de sinal, né? Ele multiplica o teu sinal de internet. Então, tem casas que tem mais dificuldade para você ter sinal. Então, procura isso, é bem baratinho, eu acho que ajuda. No meu não fez muita diferença aqui, o sinal é super ok, mas acho que vale também se o teu sinal de internet, algum cômodo não tiver muito forte, tá? Pode te ajudar. Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Então, o que eu comentei do sincronismo da conta. Essa aqui é a minha conta, né? luciano.avila@lxbr.com. Tá? E ela está sincronizada com o meu celular, sincronizada com um lap que eu abri. A hora que eu entrar no lap e conectar, ele vai puxar tudo que tem dos meus favoritos aqui, tá? Então, olha que legal. Isso também na versão mobile, tá? Se você entrar, eu entrar no meu celular, colocar os favoritos lá no Google Chrome, ele vai puxar tudo isso daqui. Tem mais favoritos aqui que eu vou depois usando com muita frequência e vou limpando, inclusive. Deixa eu dar um voltar aqui para ter clicado. Enfim, e aqui, pessoal, o que nós temos, tá? As coisas que eu mais utilizo da suíte do Google, tá? Então, o Gmail super simples, acho que não precisa gastar muito tempo aqui, né? O Drive, ele é a nuvem, né? Então, todo arquivo que eu recebo no meu celular, ou eu recebo por e-mail, que ele esteja anexado ali, eu já posso clicar e eu já salvo para o Drive e fica tudo ali. Olha que legal. Você não perde mais conteúdo, né? Você cria as pastas. Então, esses aqui são os últimos arquivos que eu mexi agora há pouco, e as minhas pastas aqui para baixo, tá? Você consegue fazer upload de arquivos para salvar aqui. Então, aquelas fotos que você tira, pode ir salvando aqui numa pasta bonitinha, o upload de folder. E o Suite do Google, ele tem, né, também todas essas funcionalidades. Acho que eu vou mostrar por aqui. Acho que até melhor. Deixa eu só voltar aqui no branco. Então, aqui você tem, né, funcionalidades como o Docs, né, documentos, que nada mais é que o Word, o Planilhas, que nada mais é
que o Excel, e apresentações, que nada mais é que o PowerPoint, né, que é da Microsoft, esse aqui é do Google. Então, você utiliza essas ferramentas de graça. Tem algumas diferenças bem sutis de funcionalidades, às vezes de fórmula no Excel, mas dá para trabalhar muito, muito bem. E o que é o bacana, tá? Por exemplo, quando eu venho aqui nesse arquivo, tá? Vou abrir esse arquivo aqui, que é o da nossa tela. Eu consigo compartilhar, né? Então, eu venho para apresentar, eu consigo compartilhar com as pessoas aqui, por exemplo, tá? Ela já vai puxar as pessoas do meu time, pessoas da empresa ou até pessoas externas. Dou um done aqui, um ok, e ele também já vai para o link. Então, a pessoa consegue ir editando o trabalho lá e eu aqui. Então, isso facilita muito, né? Deixa eu finalizar aqui. Facilita no quê? A gente pode alinhar um tipo de trabalho, né, um tipo de uma apresentação, um tipo de desafio, dividir os temas e colocar num único documento. Então, essa boa prática é muito legal. A gente consegue acelerar e ter, ao mesmo tempo, muita informação junta ali para aquele documento ser finalizado, tá? Então, ele tem, né, as funções super simples. Aqui eu posso salvar, ele já está salvo no Drive, mas eu posso jogar para uma pasta do Drive, e eu posso compartilhar aqui com o pessoal. Voltando, tá, ao Switch aqui, cliquei mais uma vez. Então, falei um pouco do Drive, falei aqui, inclusive, esse foi o apresentações, tá? Uso muito agenda, então, foi engraçado, antes de entrar no LX, eu usava muito, eu gostava de comprar minha agendinha de papel, eu anotava ali, tinha tudo, parece que se eu não estivesse vendo no papel, não era, e muito bulinado no começo por isso, e eu consegui mudar, e hoje não tem como eu viver com agenda de papel, então está tudo na minha agenda do Google, tanto coisas particulares que eu consigo colocar como privado ali, para que só eu tenha visualização, quanto também tudo que as pessoas estiverem fazendo e quiser me marcar, e reuniões e tudo mais, eu vejo, e com alertas e com detalhes, eu posso colocar o link de reuniões que a gente vai fazer online. Então, agendas é sensacional. E melhor, tem muitos aplicativos no mercado, uma infinidade, que são conectados ao agenda. Então, por exemplo, eu faço uma aula pelo Verbling, é um aplicativo para você aprender línguas com diversos professores do mundo inteiro, que quando eu agendo uma aula, ele já dá a opção para jogar para o agenda, e eu já tenho essa aula salva junto com o meu dia inteiro. Então, em organização, ele é sensacional, super simples e vale muito. Aqui tem várias funcionalidades de montar sites, meu negócio que eu não mexo, mas vale, acho que para alguns, fuçar muito bem. Nós temos aqui o Hangouts, tá? Nós estamos usando acho que é Hangouts aqui, o que tem também, esse webinar que é feito pela agência que montou, mas a gente usa muito o Zoom, por exemplo, para dentro da empresa, para fazer videoconferência, é super bom, leve, vai muito bem, mas tem o Skype, tem o Apirim também, e o Hangouts, que você também pode usar para fazer as videoconferências, vai muito bem do celular, você consegue também ter um acesso e falar de qualquer lugar, tá? Formulários para fazer pesquisas, você tem aqui para mandar o link, as pessoas responderem e você fazer algum tipo de trabalho. E o Keep, que é engraçado, eu uso muito bem o Keep, e eu percebi que muitas pessoas não tinham conhecimento do Keep. Tanto é que, se vocês olharem nos meus favoritos aqui, ele vai ter, né, o meu e-mail, a minha agenda e o Keep. Tá? E aí eu vou abrir para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é o Google Keep. Tá? Lembra do post-it, né, que a gente cola para todo lado? Então, esse é o post-it virtual, só que ele é extremamente organizado. Então, aqui, por exemplo, tá, deixei um exemplo aqui sobre lista de supermercado. Então, você pode usar para fazer algo particular dele, né? Você cria nota aqui, por exemplo, né? Então, vamos lá, webinar, tá? Para trabalho remoto, tá? Então, eu coloco aqui, por exemplo, explicar ferramentas, tá? Falar do
Keep. Tá? Então, olha só, eu criei minha nota, eu vou pôr um pin aqui nele, para ele ficar na minha tela. Tá? Nesse momento, eu posso, por exemplo, mostrar esses showbox aqui, tá? Que se eu fizer, legal, já expliquei as ferramentas, eu dou um clique, ele vem para a linha de baixo, ele monta essa lista super dinâmica. Errei aqui, ele volta, né? Então, eu consigo adicionar itens, eu consigo pôr lembrete, eu consigo, olha que legal, colocar um colaborador aqui. Então, na lista de supermercado, minha esposa faz a lista e ela me marca lá, ela faz no celular dela, ela me marca, eu já olho no meu, então é algo super bacana, prático para utilizar, e dá para, enfim, adicionar imagem, dá para adicionar vídeo, áudio, enfim, dá para ter um post-it mesmo do futuro aqui e super organizado, né? Então, vou fechar essa nota, ela ficou aqui em cima, nos principais. Se eu tiro o pin, ela vai aqui para baixo, e eu tenho todas as minhas pastas aqui que eu posso criar. Na verdade, não são pastas, são marcadores, né? São etiquetas, mas super, super válido, tá? Também é algo que eu queria compartilhar aí com vocês sobre a ferramenta. Então, pessoal, já vimos aqui a questão das ferramentas do Google, né? O Drive como muito importante, as ferramentas de edições, o Word, o Excel, o PowerPoint, na versão Google, tá? E vimos também aqui o Hangouts, que eu comentei, e o Keep por último, bom? Outras ferramentas que aí são fora, mas que eu acho muito legal para quem tem time, precisa desenvolver projetos e tem os proprietários do projeto e tem tem que cumprir a timeline, o tempo de entrega. Tem alguns que eu acho bem interessante, tá? Que o pessoal utiliza muito. Você tem o Trello, tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá? Enfim, você tem com um formato de cards, né, para que cada um coloque ali a sua tarefa, né, que esteja fazendo, ou com o seu proprietário, e possa aquele grupo de trabalho ir movendo com muita facilidade para fazer a entrega. Porque o que acontece? Às vezes, a gente todo mundo está trabalhando, mas não tem visibilidade do estágio que está. Então, para ficar muito sincronizado, essas ferramentas acho que, né, projeto, assim, vai muito bem. A Zana também é muito legal. Cadê? Puxou aqui para baixo. Então, você também tem essa ferramenta, é muito parecido, né? Você tem toda a parte de planejamento, responsável, data de conclusão, você consegue ver por lista, por quadro, cronograma, calendário, você consegue mexer os cards, né? E acompanhar a movimentação, esticar prazo, enfim. São ferramentas bem parecidas, também tem o Monday. Cada um tem a sua... A função é a mesma, mas cada um tem o seu jeito de manusear, mas são ferramentas de projetos que é muito legal, se vocês precisam para montar o time engajado. A gente fala projeto, mas pode ser qualquer tipo de organização no trabalho, tá? Então, é isso aqui. Vou fechando. Eu também não gosto de ficar com muita aba aberta. Vamos voltar para cá, tá? Eu vou interromper. Vou deixar aqui. Peraí. Fica melhor. Pronto. A gente volta. Pessoal, então nós vimos aqui, né, dentro desse nosso bate-papo, desculpa, na verdade, sou eu que estou falando no caso aqui pelo webinar, mas acaba sendo bate-papo pelas perguntas que vão chegando e pelo chat e tudo mais. Mas primeiro nós vimos, então, o nível 1, né, o mínimo de organização que você precisa ter dentro do teu home office, as coisas que você precisa ter atenção, de iluminação, de postura, de horário, de limpeza, enfim, né, de internet. Vimos, falei um pouco, né, no nível 3, a gente tem uma mudança mesmo comportamental, né, é uma mudança de postura, da gente promover o nosso apocalipse digital para estamos fazendo alguma coisa errado, tem uma coisa que a gente precisa melhorar. Então, por isso que eu contei um pouco da minha história, e aqui, por último, eu quis abrir para vocês as ferramentas, né, mostrar como que funciona ali, para a gente poder, enfim, dar essa base para vocês. Se vocês
tiverem também dúvidas, coisas mais detalhadas, depois vai abrir o questionário, vocês podem pedir mais informações ali, e a gente vai fazer de tudo para atender todo mundo, tá? Então, como conclusão aqui, antes da gente abrir aqui para as perguntas, eu acho que nós estamos, né, com tudo que está acontecendo no mundo, é uma nova era digital, com certeza. Eu falo isso porque, tá? Eu tenho o meu pai, né, com quase 80 anos, que nem celular tinha, já fez a sua primeira videoconferência e também está utilizando o WhatsApp, mandando áudio, então é uma mudança. E olha só, não é de ferramenta, é comportamental. E então imagina que o teu cliente ele vai voltar num outro patamar digital, ele vai voltar mais antenado, ele vai voltar mais conectado. Então nós temos que aproveitar esse tempo para ter esse mergulho nas ferramentas, no nosso comportamental, no que a gente vai buscar, se preparar para com certeza a gente sair dessa, mas muito, muito mais forte aí, tá bom? Eu vou, deixa eu aproveitar também e falar, nós temos aqui o negocioonline.lx.com.br, tá? Ali no próprio rodapé da página você acha esse link. A gente está colocando bastante dicas ali, principalmente nesse momento, tá? Sobre autos, imóveis e vendas em geral, então vale vocês darem uma olhada por lá, tá? Eu vou interromper um pouco o compartilhamento aqui da minha tela e voltando a ver aqui. Vamos abrir para as perguntas. Deixa eu ver como que a gente faz aqui primeiro. Bacana, deixa eu ver, o webinar completo ficará disponível no canal. Legal, já respondeu aqui. Bacana. Perdão, gente, não sei se todo mundo leu, mas perguntou se tivemos uma pergunta da Marusa, se vai ficar gravado, né? E já tivemos também nosso pessoal de apoio aqui, sim, tá? Ele fica gravado no canal do YouTube da LX, então, ótimo, já está lá respondido. O e-mail da Hotmail também faz isso, alguém sabe? Então, ele tem algumas funcionalidades, tá? Eu tenho o e-mail do Hotmail, eu conecto ele tem no meu celular e tem aqui, mas a questão do pacote que tem do Google, eu acredito que não tenha, tá? Com doc, tem o OneDrive deles, né? Mas também consegue jogar na nuvem. Mas checa, eu não vou conseguir te dar detalhes da informação, tá? Legal. Legal. Tá. A Sandra perguntou aqui, né, se eu acredito exatamente desse conteúdo ser, né, privado, né, porque fala do questão do Face, que garantiu a mesma coisa, e milhões de usuários tiveram seus dados expostos e eles estão respondendo judicialmente por isso. Eu acho que é importante todos estarem muito antenados, né, esse ano estava previsto para entrar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, que ele olha justamente, são muitas as regras, é algo muito parrudo, que todas as empresas online e outras também que têm esse contato com o público vai precisar seguir, tá? Então, são regras bem, bem rígidas. Com essa movimentação, atrasou um pouco, né, esse problema mundial atrasou um pouco esse start, mas as empresas já estão há algum tempo se preparando para a LGPD. Então, se eu acredito na questão do 100% privado, eu acho que 100% é muito forte, porque sempre vai ter alguma possibilidade de escapar informação. Mas eu acredito muito mais no meu conteúdo, que eu coloco aqui na nuvem, que ele fica aqui, do que eu deixar protegido no meu LAP, porque eu acho que é uma falsa proteção, tá? Porque ele, primeiro, se ninguém me roubar, ele pode quebrar, ele pode parar de funcionar, e eu não tenho meu backup. Até antigamente eu tenho 2 HDs externos, tem um que é 1 terabyte, e eu fazia backup por ali, né? Olha, aqui vai estar tudo seguro, só que você deixa de fazer um mês o backup, você não faz uma semana. E hoje a gente não pode se dar o luxo de perder os dados de uma semana, de um dia, né? Então imagina só, você vai, faz
aquele passeio, por exemplo, tira um monte de foto, você perde tudo, é frustrante. Ou no teu trabalho, você produziu naqueles últimos 30 minutos, aquela puta apresentação, uma planilha legal e perdeu, né? Então, assim, eu já sofri disso lá atrás e eu não troco para deixar esse risco, tá? Então, eu vou sim pelo online com certeza, tá? A Bianca pergunta aqui para qual setor ou funções é mais vantajoso adotar o home office. É muito difícil dizer, porque nesse momento que a gente é forçado a fazer o home office, aqui na OLX a gente já tinha política de home office, né? Eu trabalho remotamente muito, né, no Brasil todo, viajando, enfim. Então, não tem problema, tudo que eu consigo fazer, né, na OLX eu faço de home office. Mas nesse momento que todo mundo foi impulsionado ao home office, você começa a perceber que tem muita coisa que você pode fazer. Talvez não 100%, mas 2 dias vale o teu home office, depois talvez 3, 4 dias você precisa estar lá. É óbvio que tem coisas que é de produção, que você vai gerar produtos, né? Então, aí você não tem como. Mas eu acredito que pensar mais em adotar o home office, né, principalmente em serviços, tem muita margem para isso acontecer, ok? Tá, o André comenta aqui, o momento atual está forçando as empresas a se adequarem e se transformar digitalmente. Com certeza, André. Tá, a gente tem a pergunta aqui do Vinícius, como podemos compartilhar esses aplicativos e aplicar para os nossos times quando parte deles não possui conhecimento desses apps ou tem dificuldade para a utilização? Vinícius, então, a minha dica é prepare um webinar como esse, 2, 3, e começa a colocar o teu time com isso, né? Então, acho que o maior exemplo é o meu pai, que está aí com quase 80 anos, né? Veio de um pós-guerra, acho que viu foi a geração que mais viu mudança, né, no mundo todo e tantos acontecimentos, ele já consegue mandar ali a sua mensagem no WhatsApp, então sim, é uma evolução e a gente precisa puxar isso das pessoas, seja nas reuniões, seja explicar mesmo um a um, tem gente que pega mais rápido, tem gente que vai ter mais dificuldade, mas sim, todos são capazes, eu acredito nisso. E uma das coisas, até uma dica mesmo que a gente usa muito, é a figura do multiplicador. Não só para isso, mas para qualquer ponto que seja, né? Então, dentro de uma equipe, você tem as pessoas que são multiplicadores, que elas pegam ideias rápidas e gostam e praticam, e elas podem sim falar, inclusive, numa linguagem mais junta com os outros pares, mais simples, às vezes é mais fácil até do que o próprio o chefe ali, né, passar alguma informação. De repente, se você identificar que um par tenha muito conhecimento, você pode pedir para ele, alinhar com ele, e eu tenho certeza que ele vai querer fazer isso porque ele já gosta, e ele ser um multiplicador das boas práticas, inclusive desses aplicativos, que, olha só, né, a gente fala que as pessoas não têm, mas a maioria tem celular, né, e qualquer um pode criar uma conta no Gmail, por exemplo, que é gratuito. Então, temos celular, não precisa pagar, então sim, acesso a gente tem. Eu acho que é só a gente parar de usar o celular com coisas que estragam o nosso tempo e começar a focar no que precisa. Então, acho que dá, sim. Tem um desafio, mas vale. Obrigado pela pergunta, Vinícius, muito boa. Você indica o Eduardo Caldeira, você indica algum aplicativo para edição de vídeos gratuito? Por acaso, os vídeos de aniversário, retrospectiva do meu filho, eu que montei todos eles, tá? Eu usava muito o Adobe Premiere, que ele é completaço, né? Mas até difícil um pouco de mexer, e eu parei de usar um tempo, e hoje o Movie Maker, ele está numa versão que já vem no pacote, no teu lap tem, então dá para fazer bastante aqui. Eu não tenho nenhum específico. Eu tenho pessoas até do meu time que fazem edições. Se alguém quiser colocar aqui para responder, também pode responder o Eduardo Caldeira, tá? Obrigado aí. Vamos lá. O Rony mandou uma pergunta grandona aqui. Vamos ver que o tempo está se esgotando. Eu vou tentar dar uma acelerada, vamos ver se eu consigo
responder todos aqui, ou pelo menos a maior parte. Rony perguntou, nas suas expectativas de mercado do setor automotivo, qual seria um período estimado para a retomada de crescimento? Rony, que legal que você perguntou, tá? Esse aqui é um webinar para falar de trabalho remoto, mas nós já apresentamos 2 webinars específicos para o mercado automotivo, tá? O primeiro webinar, eu trouxe dados da Ipsos, que é uma consultoria mundial, e ela fez um estudo no mercado da China, inclusive nesse pós, né, a tendência das pessoas quererem usar um pouco mais o carro e mais atenção com higienização do carro, enfim, tem vários pontos ali. Esse também está disponível, eu acredito que esteja disponível também no canal da OLX, tá? Esse webinar. Se não, você coloca no final ali o teu e-mail, a gente busca o link, eu te mando de alguma forma, você vai ter esse conteúdo, tá? Crescimento, né? Voltando agora, falando um pouco do mercado automotivo em si, tá? Nós temos essa curva, né? Abril, estamos aqui na nossa montanha-russa, a gente está ainda na subida, né? Da pandemia e tudo mais. Então, existem movimentos, né, de abrir um pouco mais o comércio para proteger segundo ponto tão importante que é a economia, né, não mais importante que a saúde, mas sim, existe esse movimento. Então, a gente tem hoje, né, as propostas que chegavam, a gente fala muito em lead, né, no mercado automotivo, elas eram muito rápidas, você recebia hoje para responder amanhã e responder hoje e fechar amanhã o negócio, e essa proposta ela ficou mais alongada, né? Então, esse período que a gente tende, que abril, né, e ali para maio também, ele vai se alongar um pouco mais, no momento da gente trabalhar com mais profundidade, e a gente começa já uma retomada ali no terceiro trimestre, né, onde já começa muita movimentação. Acho que a gente está vendo uma parte muito boa sobre o mercado todo, né, mundial, e as pessoas se movimentando para isso, né, as empresas, a OLX entrou também, né, naquela hashtag não demita, então, para ter abril e maio, segurar aí o máximo possível, porque a gente entende que no final de maio começa a curva voltar, é óbvio que tem aí a passada do tsunami, então vai ter muita lama para a gente limpar, mas eu acho que o empenho de vários setores tem sido muito interessante. Então, a curva, né, que nós estamos vendo, ela será diferente da recessão de 2008, que foi econômica e foi... a gente não conseguia ter previsão, né, e ela se estendeu por praticamente 1.022 dias, tá, que foram contados ali, sobre até voltar como que estava sendo. Então, acredito que a gente vai ter já no terceiro trimestre uma evolução. Vamos lá, temos aqui mais um pouquinho de tempo. Tá, legal. Bianca pergunta, qualquer um consegue trabalhar home office ou existe algum perfil específico para esse tipo de profissional? Depende do que você for trabalhar, né, Bianca? Tem muita coisa aqui, o meu trabalho é muito conversando com as pessoas, vendo os times, não só o meu time Brasil, mas também outras áreas, né? Então, a gente tem esse olhar, e cada um vai ter que se encaixar ali no teu, né? E até tem o home office, por exemplo, daquele que vendia doces, por exemplo, e eu vejo, né, amigos meus também, que mudaram, né? Começaram a fazer ali o seu trabalho em casa e utilizaram mais o WhatsApp, que é super simples, para pegar os seus contatos e fazer entrega. Então, as pessoas que faziam elas mesmas a entrega, elas cadastraram no Rappi, no iFood, e começaram também a utilizar, entre outros aplicativos, para poder não parar, né? Eu acho que o grande ponto nesse momento é a gente fazer de tudo para não parar de alguma forma, tá? Legal, deixa eu ver o que mais. Ana Paula falou, tem dicas específicas de home office para vendedores? Ana Paula, a questão aqui, eu acho que tudo que a gente fez, se você conseguir aplicar, né, para a parte de vendas, o pessoal está bem engajado, está se comunicando, trocando boas práticas, é super importante. Tem que ver quem é o teu público, né, quem é o teu cliente, e eu acho que sim, dá para você
manter ali a tua organização de prospecção, né? Aqueles clientes que já são da tua carteira, manter o contato, entender o momento dele, ver o que pode ajudar. Então, nós não só, de repente, algum tipo de plano financeiro ali para ajudar ele, mas também de novidades que você, tua empresa, possa entregar. Então, eu acho que é um olhar para o negócio como um todo, tá? Temos pouquíssimos minutos aqui, mas vamos lá. Legal. Aqui, João perguntou, você utiliza alguma metodologia específica para manter a concentração, mesmo com todas as fontes de distração em casa? Exemplo, método Pomodoro, legal. E o que posso fazer se eu não tenho nenhum escritório, cômodo escritório em casa? Olha, tem coisa que a gente vai treinando também um pouco, tá, João? Por exemplo, quando eu vou no metrô, eu faço a leitura dos meus livros, e eu sem fone de ouvido, eu consigo, né, agora me concentrar muito bem para efetuar toda a leitura no metrô. Então, dentro de casa, talvez vale, né, você ter aí o fone de ouvido, tem fone de ouvido que eles cancelam o ruído de fora, então abafa, te ajuda bastante, tá? Se você consegue trabalhar com algum tipo de música também, às vezes até no escritório, que é muitas pessoas falando, muitas pessoas lá utilizam fone de ouvido, eu utilizo, e às vezes deixa ligado em alguma música e vai trabalhando também. Então, aí é uma adaptação, mas eu acho que a questão da concentração, ela também vem de como você começa o teu dia, né? Quanto você conseguir organizar, ter bem fatiado as coisas ali, ver ali, né? Aplica o Pareto, ver o que é realmente 20% das coisas que vão te trazer 80% de resultado. Eu acho que é um tipo de olhar aí para você se organizar. Eu acho que eu vou conseguir responder mais duas e vamos ter que encerrar por aqui, tá? Rosinete Costa, como supervisionar da melhor forma os trabalhos realizados em home office? Tem estratégias, ferramentas que podemos utilizar nessa situação? Olha, a estratégia, primeiro, você tem uma entrega, né? Seja a área de vendas vai ter que fazer a venda, a área de projetos vai ter que fazer algum tipo de entrega de projeto. Então, as pessoas têm coisas para entregar. Então, a minha sugestão, Rosinete, é que diariamente, a gente chama de sync, né? De sincronização. Use alguma dessas ferramentas, seja Hangout, converse com o pessoal, traga todo mundo, primeiro, se eles não utilizam, explique para eles, orienta, e começa a ter essa marcação. Então, a gente tem semanalmente uma reunião regional, eu tenho uma com os meus diretos, semanal, e agora, inclusive, nós temos com o Brasil todo, inclusive o LX inteiro, fazendo esse sincronismo semanal. Então, você pode aplicar isso no final do dia, perguntar como é que foi, para ter a informação qualitativa e também quantitativa do que aconteceu. E acho que essas ferramentas todas aqui podem ajudar, inclusive no Google Keep, você pode colocar a lista de tarefas e ir ticando ali se para quem está fazendo ou não. Tá? Então, acho que é algo que dá para fazer. O Vinícius ajudou aqui na edição de vídeo, né? Ele colocou Filmora. Legal, bacana. Obrigado, Vinícius. Alguém perguntou sobre edição de vídeo. Esse aqui eu não usei, não consigo ajudar aqui se funciona bem, mas o Vinícius colocou que sim aqui. Legal. Bacana. Samuel colocou aqui Samuel, quando fechar, vai abrir ali uma. Eu não sei se já vai direto para você, mas você em algum momento vai ter o questionário. Coloca o seu e-mail ali que a gente manda para você, tá? E vamos finalizar aqui com a pergunta, deixa eu ver, da Isabela. Olá, quanto ao mercado imobiliário, a melhor forma de contato e divulgação neste momento de home office seria o WhatsApp? Isabela, eu acho que o WhatsApp ele ajuda demais, né, nesse momento, se por exemplo, né, você é uma corretora ou tem imobiliária, você tem o teu estoque dentro do LX, você consegue mandar o link para ele por ali, né, para mostrar todo o teu estoque, tem o chat da LX para conversar com eles dentro do chat, que tem mais segurança também. Então, tem alguns formatos que dá para você ir trabalhando e agilizando com isso. Bom, pessoal, obrigado demais. Não vou conseguir aqui responder, mas acho que conseguimos as maiores, né?
de dúvidas aqui. Só tem uma aqui também que o Libel colocou, né? Para os céticos, home office funciona? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é o momento que o mundo está conseguindo ir. Imagina só, pessoal, tem praticamente 50% da população mundial parada e as coisas não pararam. Então, nós estamos conseguindo montar tudo, fazer as coisas rodarem dentro de casa. Então, para o cético, sim, home office funciona. Óbvio, tem as limitações, talvez tenha, né, as áreas, com certeza, mas sempre dá para a gente fazer melhor. Pessoal, encerro por aqui. Obrigado demais por esse tempo. Espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas, as ferramentas, tá? Então, o momento de navegar, de fuçar, seja curioso, e eu espero que vocês fiquem muito bem com as suas famílias, tenha um bom final de semana, né? Amanhã, feriado também, parem no feriado aí, quem puder parar, que eu acho que vale muito, tá bom? Então, obrigado demais, fiquem com Deus, e esperamos aí também no próximo webinar. Até mais, pessoal. Obrigado.